Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal de cortes da AutoSuper. Aqui no canal de cortes você vai ver os melhores cortes do nosso dia a dia aqui do nosso canal principal. Se você não quer perder eles, você gosta desses cortes, se diverte com eles, o que você vai fazer? Clica no joinha, tem um botão para você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum corte. Na China, na você tem um carro exato, híbrido. Na Alemanha, por exemplo, que agora eles estão com uma crise energética porque não tem o gás da Rússia, certo? Sim. E isso gerou, além do aumento do custo de energia, a Alemanha está em recessão técnica economicamente. A França deve passar a Alemanha na economia em 2 anos. É uma coisa que é impensável. E a França, hein? impensável. Vamos lá, Que a olha Alemanha só, outro dia velho. emprestava dinheiro de todo mundo. E a França é um país agrícola. Eu estive na Alemanha em novembro e lá para acompanhar um recorde. Um caminhão, que esse é o ponto. Se a gente quer ser realmente eco-friendly, quando a gente fala de matriz energética e de mobilidade, a gente tem que estar mirando o canhão no transporte rodoviário Lógico. e de carga. Né? Porque Exato. 70% do combustível que a gente, no mundo, queima é diesel. E enquanto o nosso carro está Que é parado... o mais poluente a gente de todos. estava parado gravando em outro lugar, o carro ficou parado o dia inteiro. Viemos de lá até aqui, o carro está parado. O caminhão, ele está queimando maçarico 24 horas isso e aí. está queimando diesel ali. Produtividade, Ok? queimando óleo. Então, o óleo, o diesel, é o pior de todos e é o que a gente mais queima. Só que o motor elétrico com bateria não conversa com o caminhão, porque é o tempo que o caminhão fica carregando e mais. A bateria é tão pesada, né, para você andar, por exemplo, 1000 quilômetros, de que o caminhão, em vez de levar peso de carga, ele leva peso de bateria. Ele não foi feito para levar bateria, foi feito para levar carga. Só que lá na Alemanha... O caminhão tem tipo 150 km de autonomia com muita bateria. Sim, Muito. exato. É ridículo. Muita bateria. Aí, cara, a gente estava lá na Alemanha para assistir um recorde da Mercedes. A Mercedes pegou um caminhão com 40 toneladas, um motor elétrico e percorreu 1.047 quilômetros, terminando lá em Berlim. E a gente estava lá. Só que, em vez de bateria, o que eles tinham? O hidrogênio verde. 80 quilos de hidrogênio verde, que se fosse um caminhão a diesel, substituiu 600 litros de diesel. Se fosse um caminhão a bateria, substituiu 10 toneladas de bateria. Não, maravilhoso. E aí, a ministra da Alemanha falou no palco, e eu fiz questão de ela conversar com a gente, e ela foi, colaborando com o que você está dizendo, muito clara. A Europa tem que tirar pressão sobre a rede elétrica. E ela disse, nós não precisamos de eletricidade para espetar carro na tomada, a gente precisa de eletricidade para sobreviver no inverno. Perfeito. Nós vamos investir bilhões em hidrogênio, porque para nós é a matriz mais adequada. Existe uma Mas série muito de mais problemas. sensível Existe o uma- hidrogênio, que pode virar uma bomba, certo? Literalmente uma bomba, do que o carro elétrico. Mas aí mais ou menos. Por quê? Eu digo o seguinte, nós há mais de 200 anos, há quase 200 anos, andamos em cima de um tanque de gasolina com um motor que solta faísca. Você atravessa... Não, você vai viajar para fora, você está em cima do avião, dentro da asa tem não sei quantos mil litros de gasolina, Aí cê- com uma cê- turbina... Você não pode tentar me convencer que dá pra gente andar com um cilindro de gás no porta-malas. Não, Carro a não. gás. Aí Não. Tô dizendo, Pega o- Não, é que o hidrogênio, você pode ter em duas formas. Você pode ter ele líquido, sim. você pode ter gasoso. Quando você pega o Mirai ele tem um cilindro que uns 700 bar de pressão. E é gás. Então você transforma lá fora, porque como é que funciona a história do hidrogênio? Você tem uma célula FSOC ou você tem uma célula PEM. Quando a célula é a tal da FSOC, o que você vai fazer? Você vai colocar, por exemplo, etanol no seu tanque. O etanol vai passar por essa célula de combustível, eletricidade. já vai acontecer ali, né, a reformação e ele vai transformar aquilo em eletricidade. Na célula PEM, ele já quer o hidrogênio pronto. Então, isso acontece fora, através de um transformador, né, que ele gera reformador, que ele transforma o etanol, o biometano. Vamos lembrar que hidrogênio é o que nós temos em maior abundância no planeta. O que é isso aqui? H2O. Até na água, você tira eletricidade. que o Mirai, eles pegam água quando ele está rodando. Espelhe água, exatamente. Dá para tomar. Então, o que você tem? O melhor combustível, que tem lá os seus problemas. O problema, na verdade, está assim. O que nós precisamos entender, Lucas, é assim. A gente quer resolver o problema de meio ambiente ou a gente quer ir para a solução mais barata? E quando a gente vai para a bateria, a gente está indo para o que tem. Mas está resolvendo o problema? Não está. Se a gente olhar para o Rio Grande do Sul e todo mundo se comover pelo que aconteceu ali e acreditar que realmente tudo aquilo são inversões térmicas, são questões de aquecimento global e de que nós temos que fazer alguma coisa para manter vivo o ser humano com 2 pés na terra. Perfeito. Todo mundo tem Nós temos responsabilidade. que ir para um caminho Diferente. hoje, que é o hidrogênio.
Não tem como. Porque ele é limpo. Mas o problema é que isso está na mão de grandes indústrias com grandes dinheiros que talvez não seriam vantajosos os interesses, né? É uma questão geopolítica também. O que a gente vê, eu vou dar um exemplo até bem claro em relação a isso. A gente vê a indústria do tabaco destruindo a indústria do vape. Né? Do tipo, porque esse é melhor ou esse é pior. Eu não entro nem no mérito do que é melhor ou pior. Os dois Mas são assim, ruins. os dois são ruins pra caralho. Sim. Né? A melhor coisa era ninguém fumar. Exato. Esse era o ponto, né? Porque você tem um negócio de combustão jogando nicotina pra dentro do teu peito e outro você tem um de vapor jogando nicotina pro teu peito. Aí fica naquela coisa, né? Mas, Aí é o sujo falando do mal mas aí aonde a gente chega a essa conclusão? Que nenhum dos dois foram tirados do mercado. Sim. Tá a briga lá e os negócios enfio, continuam lá. E como que a gente resolve isso? Porque esse é o grande problema. Porque... Né? Eu acho que isso só vai ser resolvido a hora que a água bater na bunda de vez. Né? eu não De sei. vez, né? Do tipo assim, e daí talvez pode ser tarde demais, né? Quando a gente fala disso. Eu tenho um outro detalhe que a gente não pode tirar de vista, é que assim, o sujeito que acha, quem disse isso não sou eu, quem diz isso é o pessoal lá da Human Rights de Manhattan, num estudo que eles têm lá. O cara que acha de que o futuro ele vai ser de eletricidade vinda do vento e vinda do sol, ele é um sonhador. Sabe por quê? Para você ter essa eletricidade, você precisa de placa fotovoltaica, você precisa de turbina e você precisa das pás eólicas, ok? Para você produzir isso daqui, você precisa de mineração. Se hoje nós tivéssemos que converter toda a eletricidade que a gente tem para essa tecnologia, nós teríamos que aumentar a mineração em 1000%. E é o limitante. É um limitante. Na verdade, eu digo o seguinte, nós temos uma capacidade de inventar coisas que precisam de eletricidade muito maior do que a capacidade de inventar como fazer a eletricidade. Tudo que a gente está fazendo aqui está indo para a nuvem. Vocês têm noção do quanto gasta de energia isso daqui? Os hubs para botar tudo isso na nuvem? Servidor, A né? mesma energia elétrica que gasta o Japão, que é a terceira economia do mundo. E daqui para frente é só para trás, amigão. A gente só está inventando coisa que precisa de eletricidade. A gente não consegue viver mais sem eletricidade. Então, eu acho que uma das barreiras intransponíveis para o sonho de que o futuro ele é todo de uma mobilidade elétrica esbarra exatamente aí. Recentemente, o Enzo estava fazendo um estudo e mostrando quanto os Estados Unidos têm que fazer de investimento na área de energia elétrica até 2025 e é tudo na casa dos trilhões para manter de pé o que já tem. Todo mundo, se você pegar e pesquisar, os caras falam assim, cara, é um movimento que em uma década a gente não consegue desenvolver o que a gente precisaria de eletricidade. Para dizer o quê? No meu ponto de vista, carro elétrico vai morrer? Não vai. Veio e está aí para ficar, porém, ele é Talvez um num outro nicho. formato. Ele é um nicho. Talvez Ele é um vai se nicho adaptar também de com o 10%, de 15%, quando nós falamos do carro 100% elétrico. Tem cara que tem carro elétrico e adora. Encaixou perfeitamente no uso do cara. Ele tem uma casa, ele tem um sistema fotovoltaico, ele espeta lá, ele não vai mais ver um posto de combustível, gasta menos na hora de espetar ali, não viaja. Quando viaja, faz uma viagem programada. Mas você tem uma esmagadora maioria que quando vai tentar fazer isso, a vida dele se frustra. Sim, claro. Porque não se encaixa naquela. Eu me frustrei esse final de semana em coisas que eu tive que fazer com eu tava testando um Tesla de um amigo. E eu me frustrei no final de semana. No final das contas, sabe o que eu fiz? Saí com o meu diesel. E temos muito mais cortes aqui para vocês assistirem também no canal, hein? Aproveitem. O Paulo Almeida, a última pergunta aqui, mandou aqui, ó. Ele é membro por 33 meses aqui do canal. Falou, Valeu, Paulo. se o etanol é mais verde, ele seria tão prejudicial nas plantações quanto é o elétrico, em caso de 100% da frota? É uma boa pergunta. Eu não entendi a pergunta. É o seguinte, imagina que toda a nossa frota hoje de carros virasse de carros movidos a etanol. Sim. Isso seria prejudicial na questão da terra, porque a gente ia precisar de muita Foi terra. ótima a pergunta dele. Né, Foi ótima. Para produzir o Eu acho que ele vai se pra surpreender. atender. Foi ótima a pergunta pergunta dele. vai se surpreender, Você né? sabe quanto de área agricultável nós temos no Brasil para a cana-de-açúcar? Deve ser infinito, porque a gente tem tanto prédio hoje. 1,2. 1,2% Só da área. 1,2% da área agricultável, ela é para cana.
A gente acha que é muito, porque a gente mora em São Paulo e a maioria das canas tá aqui, mas vai sair para outros lugares por aí. Você não vê cana, o que você vê é soja, você vê milho, Verdade. você vê outras coisas. Vê um monte de boi, Então, o que pasto. acontece é assim, é natural perguntas como essa, porque as pessoas enxergam o mundo através da janela dela e ela acha que aquilo é a realidade do planeta. Sim. Assim como tem idiota que acha que você consegue plantar cana, por exemplo, na Amazônia. Você não consegue. Outra coisa, a CTC, que é o Centro Técnico Canavieiro, o que eles fazem? Se eu lá no Alqueire, eu vou lá e planto X cana, eles não querem para dobrar o número de terra. Hoje existe tecnologia e genoma para você tentar, dentro do mesmo lugar, dobrar a produtividade, seja pela robustez dela, seja pela quantidade que você coloca. Então, a tecnologia, e o Brasil é muito forte em tecnologia, né, do agronegócio, a gente elogiou muito aqui o agro. Então, tem muita coisa sobre a cana-de-açúcar que a gente precisa desmistificar. O brasileiro não sabe o que é o agro. É aquilo que nós estávamos falando. O brasileiro não sabe o que é a cana. E aí alguém fala que a cana vai acabar com a terra. Você acha... Vamos lá. O cara vive daquilo. Você acha que o cara do agronegócio vai acabar com a terra, que é a terra da onde ele planta? Não. Ele não tirar sabe comida fazer isso. por- Ele faz isso há 300 décadas. Nunca acabou com a terra. E por que ele faria isso? Então falta um pouquinho, né, de sair de política, sair um pouco de má vontade e pesquisar um pouco César, sobre o como assunto. que a gente pode ajudar essa galera? Acho que isso é um papel nosso aqui. Isso é um papel nosso. Como que a gente pode ajudar a galera nessa conscientização? Ir atrás desse centro e fazer uma matéria com eles. Sim, CTC, se você tem a Unicamp, você tem o Brasil, né? Quando você começa a andar nesse meio, né? Você vê muita gente envolvida com o agronegócio e você tá lá em loco, vê assim, o que é verdade e o que não é. Porque para e pensa, gente, no meu caso, eu falaria bem do etanol e tenho meus pé atrás com relação à bateria, a troco de quê? A troco de quê? É muito pobre, né? Eu digo assim, tem gente que vira para mim, na ausência de uma inteligência ou capacidade técnica de discussão, ele vira para mim e fala assim, você faz isso porque você recebe dinheiro para fazer isso. Ou seja, quando o cara não tem capacidade de argumentação, ele desqualifica o interlocutor. É normal. Você entendeu? Normal. Então, a troco de que eu faria isso? Porque eu pesquisei muito sobre bateria. E eu pesquisei muito sobre etanol. Assim como eu pesquisei muito sobre hidrogênio. Cara, a única empresa que faz hidrogênio no Brasil é a Hytron. Eu fui na Hytron. Caminhão de hidrogênio. Eu fui andar no caminhão de hidrogênio. O primeiro carro ali, né, da Nissan com eu fui andar com o carro. Então, com senso crítico. Eu olhei o hidrogênio com senso crítico, olhei o etanol com senso crítico. E aí a gente tem que entender assim, não existe matriz energética perfeita. Não existe. Eu falo que matriz energética é igual você escolher uma pessoa para casar. Você não casa pelas qualidades, você escolhe pelos defeitos. Quais defeitos são suportáveis? Então, dos defeitos suportáveis, ou os que menos têm defeito, vamos assim dizer, é o etanol. Num passo mais adiante, porque ainda tem uma escala muito grande para poder alcançar, é o hidrogênio. A bateria tem muito que melhorar. Para a gente poder chegar aqui, eu falo assim, cara, melhorou muito comparado a 10 anos atrás, mas tem questões ainda a melhorar. Então, eu acho que ela está muito distante, só que a gente está apostando, já está rodando, nós estamos convivendo com um negócio que a gente sabe que, frente ao meio ambiente, ela não é legal. A gente tem um gargalo aqui que também são as refinarias, né? Isso também é outra coisa que teria que ser trabalhado, né? Porque né, nada adianta a gente ter a plantação da cana lá, seja do milho que Cara, a gente já teve o Proálcool para estudar o que não Cara, deu o certo. CTC é muito louco. Eu fui lá já, César, em Piracicaba, né? A Isso, sede exatamente. gigantesca. Os caras são tão foda que eles conseguiram criar uma raça de cana-de-açúcar que é autoimune às pragas. É isso que eu ia falar. Para combustível, você pode ter um transgênico de cana que você não vai precisar assim, ver o efeito que vai dar no ser humano, né? Porque só não é para você consumo. ter essa raça de cana, essa espécie de cana lá plantada no mesmo local, você para de ter perda por conta de praga, de insetos, de larvas, o que seja, e aumenta a produção no local. Então, assim, e isso aqui? Tecnologia. Teve um cara que falou aqui, a gente falou do agro aqui, ninguém tá falando de política, tá falando de coisas aqui que são palpáveis. O cara falou assim que vocês estão elogiando o agro, mas 70% da comida do Brasil é da agricultura familiar, que é do agro.
Só para... Então, não, é que agro não é agricultura familiar. Né? Também está, inclusive muitas pequenas produções exportam também. O que é legal. Porque é legal demais, cara. O que ele está dizendo ali, assim, interpretando também com uma outra forma, é que alguém pode imaginar que o agro está na mão de 5, 6 poderosos. Aí, 70% é da agricultura familiar, ou seja... É gente trabalhando, isso aí, gente sustentando. Democracia. Eu fiz auditoria no grupo, no Pão de Açúcar e no macro de FLV, que é frutas, legumes e verduras. E eu sei muito bem quem produz a comida que a gente come aqui nessa parte de agro aqui, tá? E assim, um pequeno percentual realmente era de grandes indústrias ali. A maioria era agricultura familiar. Às vezes eu tinha que ligar pro cara... ele tá dormindo aí, agora, depois do almoço. O que esse rapaz aí quis dizer? Eu sei. Quis dar uma lacrada em cima do agro, só que esse pessoal que é da agricultura familiar é do agro. Não, eles... Quando eu disse agro, é sobre vocês. Sobre isso aqui. É sobre vocês. Qualquer pessoa que planta um negócio, vocês, colhe... aliás, é vocês são foda, é isso. É excelente, cara. É isso. Vocês não estão... O agro não é só o cara que tem... Graças a vocês temos caminhonetes maravilhosas, gigantescas. No Brasil, tá vendendo bem, inclusive. Opa, sim. Bom, galera, se vocês quiserem aproveitar para ver mais um vídeo do canal, clica aqui, tem bolinha para você se inscrever. Tamo junto, é nóis, valeu.